Olá, paz do Senhor a todos. Que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade, irmãos, à nossa leitura bíblica no livro de Oséias. Hoje nós iremos entrar no capítulo 14, que fala sobre a súplica a Israel para que se volte para Deus. Foi sobre a súplica, uma súplica que Israel fez para que se voltasse, né? Que uma súplica para Israel se voltar para o nosso Deus. No versículo 1 fala: Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. E dizei: expulsa toda a iniquidade e aceitai-nos pela graça. Assim daremos os bezerros dos nossos lábios. Não nos libertará a Assíria. Não montaremos em cavalos, nem nunca mais diremos a obra das nossas mãos. És o nosso Deus, porque em ti o órfão alcança misericórdia. Versículo 4. A restauração, a promessa e a bênção de Deus. Eu sararei a sua rebelião, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. 5. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. 6. Estender-se-ão os seus ramos, e será a sua glória como a da oliveira e o seu odor como a do Líbano. 7. Voltarão os que assentarem debaixo das suas sombras, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. O seu aroma será como o do vinho do Líbano. 8. Efraim dirá: que mais terei eu com os ídolos? Eu tenho ouvido isso, considerarei. Eu sou como uma faia verde, de mim será achado o seu fruto. Quem é sábio para que entenda isto e prudente para que os saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os rebeldes neles cairão. Vamos lá, vamos voltar ao versículo 1 do capítulo 14. Neste capítulo, irmãos, apresenta-se um glorioso chamado do altar. De fato, ele também diz que a restauração de Israel é a vinda de um feliz dia, mas que poderia ter acontecido na época de Oséias ou em qualquer outra oportunidade. Se apenas Israel tivesse se arrependido, o Senhor sempre está disposto a receber a todos que vão a Ele. Ele sempre fará isso alegremente, bondosamente e com braços abertos. Ele não oferece condenação, apenas aceitação, irmãos. No versículo 2 fala: o amor divino fornece as palavras apropriadas para a língua verdadeiramente arrependida. Tomai convosco para palavras, em essência, diz: não sacramentos nem cerimônias, mas sim palavras. Convertei-se-vos ao Senhor revela o fato de que essas palavras não devem ser levadas aos homens, mas sim ao Senhor. A frase diz-lhe expulsa para a iniquidade mostra que essas palavras devem ser nos aceite pela graça, refere-se ao fato de que somos salvos pela graça. Do meio da fé é dom de Deus. A graça é simplesmente a bondade de Deus estendida a um povo que não a merece. Ela é recebida seja pelo pecador ou pelo santo, pela fé evidenciada em Cristo e que ele fez por nós na cruz. De fato, a cruz é o que faz com que a graça de Deus, a bondade de Deus esteja disponível a todos. Não nos libertará a Síria diz respeito ao fato de que o homem não pode salvar o homem. A frase não montaremos a cavalo significa que não confiaremos no que o homem pode fazer, porque em ti o órfão alcança misericórdia, refere-se a Israel como Lo-Ruhamah, não mais misericórdia. Elomamir, não meu povo. Apesar desses fatos, o Senhor diz que Israel ou qualquer pessoa quanto a isso, se voltar verdadeiramente para ele, ele o receberá e o aceitará.
No versículo 4, a resposta divina do versículo exibe o resultado moral da verdade, da verdadeira conversão. O orvalho fala do Espírito Santo, o lírio fala da justiça, as raízes, como o líbano, fala do lugar oposição de quem está em Cristo. Tudo isso espera pelo pecador crente. Excedente-se-ão seus ramos, fala do crescimento espiritual, e será a sua glória como a da oliveira, fala do fruto. A frase, o seu odor como o líbano, revela o fato de que certos tipos de árvores emitem aromas que rebelam os insetos e répteis. No sentido espiritual, fala da proteção contra os poderes das trevas, pela fé em Cristo e na sua cruz. No versículo 7, esse versículo fala de Israel já restaurado, que reina supremo na era do reino que está para vir. Esse versículo pode ser arranjado assim: Efraim, que mais terei eu com os ídolos? Emanuel, eu tenho ouvido, a isso considerei. Efraim, eu sou como a faia. Emanuel, sim, mas lembre-se que de mim será achado o seu fruto. A pergunta com respeito a Efraim: que mais terei com os seus ídolos? É uma renúncia total, final e para sempre a idolatria. Este versículo forma epílogo de toda a profecia. O caminho de Deus da salvação é uma pedra que serve de degrau para o crente, mas de tropeço para o incrédulo. Cristo é uma rocha de defesa para o primeiro, mas uma rocha de ofensa para o segundo. Irmãos, aqui como quando fala sobre a pedra de tropeço, nós temos que entender em nossas vidas, nós temos pedras edificantes e pedras de tropeço. Nós temos que buscar a Deus e acreditar e pedir a Deus para repreender toda pedra de tropeço das nossas vidas. As pedras de tropeço são os pecados, as doenças, as enfermidades. São coisas que não agradam a Deus, como a mentira, a vingança, né, o falso testemunho. Nós precisamos entender que a pedra que edifica é aquela que está firmada em Deus. Essa que nós devemos buscar, essa que nós devemos estar conectados, para que Deus possa repreender toda a pedra de tropeço das nossas vidas. Deus é o nosso caminho, Deus é que nos sustenta, Deus é que cuida de nós. Então nós temos que entender que somente Ele é o Deus único, que nós temos que servir a Ele. É pecado servir a ídolos, é pecado servir a imagens, é pecado adorar imagens, adorar estátuas de barro, de pedra, seja lá de como for. Imagens, irmãos. Irmãos, se nós temos uma foto, digamos que nós temos uma foto nossa. Ali nós temos um ente querido que de repente daquela foto faltou aquele ente querido que faleceu. A gente vai ficar adorando aquela foto o tempo todo porque aquele ente querido morreu? Nós temos que entender que nosso Deus está vivo. Nosso Deus não tem foto. Quem é que responde que tiraram foto de Deus, que tiraram foto de Jesus Cristo, que tiraram foto de Maria, mãe de Deus, de Jesus? Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus fervoroso. E Ele também, Ele é fogo. Ele é fogo para a bondade e é fogo para consumir. Nós temos que entender que Ele quer de nós a nossa fidelidade. Ele quer que nós se voltemos para Ele. E nós não precisamos ser crentes, nós não precisamos ser evangélicos, nós não precisamos ser católicos. Nós precisamos ser fiel a Deus, servir a Ele, somente a Ele. Amém? Que essa palavra venha tocar no coração de vocês, irmãos. Me perdoe porque a colopsita aqui em casa, eu não sei o que aconteceu, que hoje elas estão desesperadas. Mas que nós possamos entender a palavra. Esse é o último versículo de Oséias, né? O versículo 14. Próxima leitura nós iremos entrar no livro de Joel. Que em nome de Jesus nós iremos dar continuidade à nossa leitura bíblica. E com fé em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos terminar a leitura bíblica e nós iremos voltar de versículos, de capítulos, para nós discernir um pouco mais a palavra, amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor. Estou muito feliz por meu canal estar quase chegando a 1000 inscritos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar a família de vocês,
que ele venha trazer paz, conforto, sabedoria, discernimento na vida de cada um, irmão e irmã. Fiquem todos na paz do Senhor, amém?